Então vamos dar início à nossa aula sobre métodos de detecção da concentração inibitória mínima, onde nós comentaremos todo o processo, desde a realização até a interpretação dos dados obtidos. A concentração inibitória mínima, falando um pouco do conceito, ou então MIC, como ela é mais conhecida, é definida como a menor concentração de um agente antimicrobiano que é capaz de inibir um crescimento visível de um micro-organismo. Geralmente, a MIC é expressa em microgramas por ml e diferentes metodologias elas podem ser realizadas tanto em caldo como em agar e estão disponíveis para mensurar quantitativamente a concentração inibitória mínima. Agora eu vou mostrar para vocês as metodologias que existem para obtenção da MIC. A primeira delas é a microdiluição em agar. Nesse método, o agente antimicrobiano ele é preparado em diluições seriadas e logarítmicas e vai ser incorporado no agar, resultando em placas de Miller-Hinton com concentrações diferentes do agente, então já impregnadas nesse agar. E o inóculo é que vai ser aplicado na superfície do agar simultaneamente em todas as diluições que eu preparei. Esse método ele é considerado referência para fosfomicina e ainda nessa metodologia para fosfomicina nós devemos suplementar o agar com glicose 6-fosfato. Neste exemplo que eu mostro aqui para vocês, já temos preparado uma solução estoque do antimicrobiano. Então, vamos supor ali que eu tenha ceftazidima na minha solução estoque. Ela está uma concentração de 51.200 microgramas por ml. Isso eu já preparei antes, ela estava armazenada. Antes de começar essa diluição seriada do antimicrobiano, eu preciso fazer uma diluição 1:2 nesse primeiro tubo. Como que eu faço isso? Adicionando 1 ml de água com 1 ml de solução estoque. Então, nesse momento, a minha concentração vai cair pela metade, 25.600 microgramas por ml. A partir daqui eu começo essa diluição seriada colocando 1 ml da solução do tubo 1 com 1 ml de água. E assim sucessivamente a concentração vai caindo pela metade em todos os tubos até chegar na última diluição que eu queira testar. Posteriormente eu vou fazer uma diluição 1:50. Desse tubo 1, por isso que a minha solução estoque ela é bem concentrada. De que forma eu vou fazer isso? Adicionando 1 ml do tubo 1 em 49 ml de Miller-Hinton agar. Então o meu Miller-Hinton já foi preparado, ele está numa temperatura morna, então não para que ele não solidifique e nem tão quente para que eu perca a atividade do antimicrobiano. Então aí aqui não é uma diluição seriada, eu só vou adicionando 1 ml do tubo em 49 ml de agar. E aí eu vou obter as seguintes diluições. Na primeira placa, 512 microgramas por ml e a minha última diluição nesse caso é 1 micrograma por ml. Lembrando que esse volume de 50 ml de agar é para ser utilizado na placa de Petri tamanho 150 por 15 milímetros. Se eu for usar uma placa menor, aí eu tenho que diminuir aqui a quantidade de agar. Agora vamos preparar os micro-organismos para serem inoculados. Primeiramente, nós vamos fazer uma suspensão bacteriana na escala 0,5 de McFarland e depois nós vamos diluir essa suspensão 1:10. Dessa forma, o volume que será dispensado na placa será de 2 microlitros.
Eu posso testar aqui várias bactérias. Se eu utilizar uma plaquinha de ELISA com 96 poços, então eu posso testar 96 cepas diferentes simultaneamente. Em cada pocinho aqui da placa de ELISA eu vou dispensar um volume de suspensão bacteriana diferente. E aí, utilizando este replicador de Stirrs, eu vou mergulhar o replicador dentro dos 96 poços. E aí eu começo a distribuição, né? Então, eu vou colocar aqui o replicador de Stirrs, sempre começando pela placa que tenha a menor concentração de antimicrobiano para maior. Então, vai ficar mais ou menos assim o nosso resultado, né? Geralmente não, sempre, né? É importante que se faça a placa controle para eu ver se todas as minhas cepas estão viáveis, que a gente pode observar aqui que todas elas estão crescendo, e aí eu começo a observar as placas contendo diluições do antimicrobiano. Nessa primeira eu tenho 0,0625, 0,125 até 8 microgramas por ml. A concentração inibitória mínima aqui para essas bactérias que eu destaquei, para essas bactérias embaixo, para esta aqui, ó, a gente já observa que é a primeira diluição, porque na primeira concentração de antimicrobiano essas bactérias já foram inibidas. No entanto, para outras bactérias, elas continuaram crescendo, foram ser inibidas aqui na concentração 2 microgramas ou 4, e 8 foi capaz de inibir o crescimento de todas as bactérias que eu estava testando. Então, com isso, eu consigo dizer qual é a concentração inibitória mínima dos micro-organismos que eu estou testando. A segunda metodologia que eu vou comentar é a macrodiluição em caldo. Essa foi uma das primeiras técnicas a serem utilizadas na avaliação de sensibilidade antimicrobiana, e ela envolve a preparação de diluições seriadas e logarítmicas também de um antimicrobiano em um meio aqui de cultura líquido, o qual vai me permitir o crescimento bacteriano e a visualização da turvação desse tubo. Então, como exemplo aqui, eu tenho 7 tubos, onde eu tenho Miller-Hinton caldo, e em cada tubo eu vou adicionar o meu micro-organismo. No tubo com concentração 2 microgramas por ml, a gente pode observar que ele está bem turvo, né? Então, quer dizer, a quantidade de antimicrobiano nesse tubo não foi suficiente para inibir o crescimento da bactéria. No tubo 4, a gente já observa uma diminuição da turvação, porém ela ainda existe, então a concentração 4 também não é capaz de inibir crescimento de turvação visível. O 8 a mesma coisa, 16 a mesma coisa, no 32 a gente não observa mais a turvação, esse tubo, o caldo está límpido. Só que aqui, esse não é um passo necessário para a determinação da MIC, mas só mostrando para vocês que eu posso semear esses caldos e observar o crescimento bacteriano. Quando eu semeio esse tubo 32, eu observo que ainda cresceu alguns micro-organismos. E aí eu pergunto para vocês qual será a MIC, então, desse agente antimicrobiano do exemplo. 8, 16, 32, 64... Então, a concentração inibitória mínima será considerada 32, porque, lembrando do conceito, ela é capaz de inibir o crescimento visível, tanto em caldo como em água, né? E esse crescimento visível, aí seria 90% do crescimento bacteriano. Quando eu estou falando em concentração bactericida mínima, aí sim é a concentração que inibe 100% do crescimento bacteriano. Aí seria 64. A metodologia de microdiluição em caldo nada mais é do que uma miniaturização da técnica de macrodiluição. Então, é a técnica que eu expliquei agora, só que em proporções menores.
Nessa técnica, nós utilizamos uma quantidade menor de caldo, que ele vai ser colocado dentro de placas plásticas estéreis com 96 poços, então aquelas plaquinhas de ELISA. Ao invés de eu fazer em tubos com uma concentração grande de caldo, eu vou fazer a mesma coisa, só que dentro da placa de ELISA. O formato dela tem que ser em U, o fundo, para que eu consiga visualizar melhor o crescimento bacteriano. Eu utilizo o caldo Miller-Hinton Catcho ajustado para essa metodologia e ela é recomendada para determinação da MIC, tanto de colistina como de polimixina. A gente vai ver que metodologia em agar não é utilizada para colistina e polimixina, somente em caldo. E eu já vou explicar mais para frente para vocês algumas outras metodologias usadas para colistina. Essa outra metodologia é o teste epsilométrico. Como que ele funciona? Ela é uma fita impregnada com antimicrobiano e ela vai ser aplicada no agar Miller-Hinton. Então, eu vou fazer o mesmo processo como se eu estivesse fazendo um disco de fusão, semear a bactéria na superfície do meu agar Miller-Hinton, e aí eu vou aplicar essas tiras do teste epsilométrico. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 6 antimicrobianos diferentes testando para uma única bactéria. Como que essa fita funciona? Eu tenho impregnada nela uma concentração do antimicrobiano gradativa, né? Então, ela vai começar essa concentração bem baixa e ela vai aumentando. Esse antimicrobiano ele está impregnado na parte posterior da fita. E o que a gente pode observar após a incubação? Onde existe uma maior quantidade de antimicrobiano, que é na parte superior, a elipse, o halo que vai se formar é grande. De acordo com a diminuição da quantidade de antimicrobiano, esse halo vai se formando, fechando uma elipse. E aonde eu tenho a junção entre o fim aqui da elipse e a fita, vai ser a minha concentração inibitória mínima, que nesse caso aqui do exemplo seria 0,25. Eu trouxe o teste epsilométrico mais para mostrar para vocês uma outra metodologia que pode ser utilizada, mas nós não vamos também comentar muito mais a fundo sobre ela. As metodologias que eu comentei para vocês, para detectar a concentração inibitória mínima da colistina, então são duas. Essa primeira, que está recomendada pelo CLSI, que é o Colistin Broth Disc Elution, pode ser realizada tanto para Enterobacterales como para Pseudomonas e funciona da seguinte maneira. São utilizados 10 ml de Miller-Hinton Catcho ajustado. Então, nesse caso aqui eu tenho 4 tubos, em cada tubo 10 ml de Miller-Hinton Catcho ajustado. No primeiro tubo, eu não vou colocar disco nenhum de colistina, vai ser meu tubo controle para ver o crescimento bacteriano. No segundo tubo, eu vou acrescentar um disquinho de 10 microgramas de colistina. A concentração final no tubo, então, será 1 micrograma por ml. No terceiro tubo, eu vou colocar 2 disquinhos, terei uma concentração final de 2 microgramas por ml. E no quarto tubo eu vou acrescentar 4 discos, tendo uma concentração final de 4 microgramas por ml. Então, isso foi feito aqui nos dois exemplos. O que eu posso observar? Meu controle está funcionando, a bactéria se desenvolveu, e a mínima concentração aqui capaz de inibir o crescimento bacteriano, no primeiro exemplo, é 4 microgramas por ml. Isso interpretando, eu sei que esse micro-organismo, então, é resistente a colistina. No segundo exemplo, eu vejo que a turvação ela já foi inibida no primeiro tubinho após o controle, contendo uma concentração de 1 micrograma por ml. Nesse caso, eu posso dizer que esse micro-organismo é sensível à colistina. Essa metodologia também descrita pelo CLSI é recomendada para a colistina, se chama CAT10, Colistin Agar Test. Pode ser usado também tanto para Enterobacterales como para Pseudomonas.
Na verdade, nada mais é do que uma técnica aí reduzida da microdiluição, da diluição em agar, onde eu vou utilizar apenas 4 plaquinhas. Na primeira placa eu não vou colocar antimicrobiano, vai ser o meu controle de crescimento. Na primeira placa vai conter 1 micrograma por ml, a segunda 2 microgramas por ml, 4 microgramas por ml. Eu fiz umas divisões aqui nas placas para vocês observarem que eu posso testar mais de um micro-organismo ao mesmo tempo. Então, eu vou numerar aqui os quadradinhos, eu vou saber qual bactéria eu estou testando. E aí eu vou dispensar 10 microlitros da bactéria aqui em cada plaquinha. Se o meu micro-organismo ele crescer até a concentração 1, quer dizer, a 2 foi capaz de inibir o crescimento, então eu posso dizer que a concentração inibitória mínima desse micro-organismo é 2 microgramas por ml e ele é sensível. Agora, se o meu micro-organismo ele cresceu na placa contendo 2 microgramas por ml, isso quer dizer que a minha concentração inibitória mínima é 4. E com isso, o meu micro-organismo é considerado resistente. Então, cresceu na placa de 2 microgramas para frente, eu considero resistente. Cresceu até 1 micrograma por ml, eu vou considerar sensível. Outra forma de se obter a concentração inibitória mínima é através dos resultados liberados por aparelhos automatizados. Os aparelhos mais conhecidos são o Vitek, o Microscan e o Phoenix. Geralmente eles liberam não uma mic real, mas um valor aproximado, muitas vezes calculado. Porém, nós não vamos entrar em detalhes sobre os aparelhos automatizados, porque não é o foco da nossa aula de hoje, mas só para vocês saberem que muitos laboratórios também trabalham com essas metodologias automatizadas para a liberação da concentração inibitória mínima. Eu escolhi falar a fundo para vocês na aula de hoje do método de microdiluição em caldo. E agora eu vou mostrar um passo a passo da técnica, aí desde a aquisição do antimicrobiano, e depois nós vamos entrar mais em detalhes sobre um determinado antimicrobiano. Primeiro, nós precisamos escolher ou comprar o antimicrobiano em questão. Quando eu vou comprar o pó desse antimicrobiano, eu vou encontrar várias formas de apresentação. Ele pode ser um antimicrobiano de referência, né? Então o padrão USP, que é o padrão americano, pode ser um padrão europeu, o padrão britânico, ou então existem os padrões primários e secundários, que eles são preparados e formulados como tendo um padrão de referência como comparação. Então, nesse caso dos padrões primários e secundários, uma ou mais de suas propriedades, elas são comparadas num ensaio, numa identificação ou num teste de pureza. E elas devem ter uma qualidade apropriada para o uso. E onde eu encontro esses antimicrobianos em pó para comprar e preparar a minha solução estoque? Um dos sites que a gente utiliza, né, das empresas, é a Sigma, que também é a Merck, né? E neste site, que eu deixei aqui sinalizado para vocês, eu vou digitar o antimicrobiano que eu estou procurando para comprar. Aqui eu dei um exemplo como sendo a amicacina. A empresa, ela disponibiliza diversos tipos de amicacina. E aí nós precisamos saber qual é a mais indicada para a nossa necessidade, para a nossa compra. E isso vai se basear em vários fatores, como na potência da droga, se ela já estiver descrita. Muitas vezes esses padrões de referência que eu mostrei, eles trazem a potência da droga. Eu posso me basear também na solubilidade, então eu preciso
de uma droga bem solúvel, eu quero um sal, que geralmente é mais fácil de dissolver. Eu também vou me basear na quantidade necessária. Vocês vão ver aqui que quando a gente entra nesses produtos, tem produto que é vendido só 1 grama ou mais, tem outros que são vendidos 25 miligramas. Então, tudo vai depender da quantidade necessária de antimicrobiano para fazer todos os testes que eu preciso. Então, antes disso, eu já preciso ter uma noção de quanto eu vou gastar de antimicrobiano para saber qual é aqui o produto que mais se adequa à minha necessidade. Vamos supor que nós resolvemos escolher o sulfato de amicacina. Aqui o sulfato de amicacina, ele tinha um padrão europeu, um padrão britânico, mas também um padrão secundário, e nós escolhemos comprar esse aqui, né? É o PHR 1860. Quando esse produto chega no laboratório, o primeiro passo é a obtenção do certificado de análise do produto. Então, nós vamos clicar lá no PHR 1860 e vai abrir uma janela para a gente inserir o lote. Mesmo sendo o mesmo produto, se eu já tiver um certificado de análise no laboratório de uma amicacina do mesmo código, mesmo assim eu tenho que entrar novamente, inserir o número do lote do meu novo produto, porque os certificados de análise vão variar dependendo do número do lote. Aí eu vou digitar, o lote se encontra aqui no frasquinho, no canto superior direito, digito, e aí vai abrir para mim o certificado. Com o certificado de análise em mãos, primeira coisa, vamos observar qual a forma de estocagem do produto. Isso é muito importante, a forma de armazenamento, para a gente conseguir conservar bem o nosso produto. Então, ele é a temperatura ambiente, pode ser no refrigerador, freezer, tem que ser ao abrigo da luz ou não, precisa usar papel alumínio. Então, tudo isso vem descrito aqui nessa parte da estocagem. Também vamos encontrar a potência ou a pureza do produto. Então, esse aqui nós temos no sulfato de amicacina temos a pureza de 89,5%. Geralmente, como eu falei para vocês, se fosse um padrão de referência, podia já ter aí a descrição da potência, né? Então, tá aí a pureza. Aqui mais um exemplo de certificado. Vocês vão ver que vou mostrar bastante exemplos de certificados de análise, porque eles são diferentes um do outro, na sua forma de apresentação e nos dados que eles contêm, né? Então, isso muitas vezes se torna uma tarefa difícil de encontrar os dados que a gente precisa no certificado de análise para fazer os cálculos que eu vou mostrar posteriormente. Então, nesse certificado do sulfato de colistina, a gente encontra aqui também a forma de estocagem. Esse tem que ser no freezer, ao abrigo da luz. E a pureza, ela vem descrita aqui não em porcentagem, mas sim em microgramas por miligrama. Então, quer dizer o quê? Que comparando com um padrão USP de 1000 microgramas, eu tenho 753 microgramas de sulfato de colistina. Agora nós vamos começar a preparar a solução estoque. O CLSI, ele recomenda o uso dessa fórmula que eu coloquei aqui para vocês. Ela está no documento M07A10 de 2015, onde o peso do antimicrobiano é igual ao volume da solução estoque que eu vou preparar, multiplicado pela concentração da minha solução estoque e dividido pela potência. O volume a ser preparado, ele vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, depende da metodologia que eu vou usar, da quantidade de amostras que eu tenho para serem testadas. Então, eu tenho que ter uma solução estoque já num volume adequado. Geralmente, a gente prepara
uns 10 ml. A concentração da solução estoque, ela geralmente é preparada uma diluição acima da maior diluição a ser testada e mais concentrada. Esse mais concentrada seriam 10 vezes ou mais que 10 vezes. Qual seria a maior diluição a ser testada, então? Aí vai depender do antimicrobiano, vai depender do micro-organismo, elas devem incluir os pontos de corte para aquele antimicrobiano, se existirem, bem como os resultados esperados para a cepa controle que eu vou utilizar. E qual a potência do meu antimicrobiano? Aí agora que entra a análise do certificado, né, de análise. A preparação da solução estoque leva em consideração a potência. Mas a potência, ela não veio descrita no meu certificado. Então, vamos pegar, por exemplo, agora a ceftazidima. No certificado da ceftazidima, eu encontro a pureza. Ela tem uma pureza de 88,2%. Agora, eu preciso do conteúdo de água, o segundo item aqui da fórmula da potência. Então, é pureza vezes, o terceiro item, na verdade, 1 menos a quantidade de água, vezes a fração ativa. Quantidade de água da minha molécula. Uma coisa que já me chama atenção aqui no certificado é que eu vejo que ela é penta-hidratada. Tem 5 moléculas de água, a gente chama essa água de cristalização, que é a água que está lá presa na molécula. Trouxe um outro exemplo do imipenem. O imipenem também tem uma molécula de água. E o meropenem, 3 moléculas de água. Então, antes de calcularmos o conteúdo de água dessa molécula, quanto é que eu vou colocar ali na fórmula, eu vou explicar um pouquinho sobre os métodos para determinar o conteúdo de água de um composto. O conteúdo de água ele pode ser determinado por metodologias como Carl-Fisher, que é o KF, e o Lawson Drying, que é o LOD. Ambas metodologias medem o teor de umidade, porém tem algumas diferenças entre elas. KF é mais específica para a água total, então ela vai medir tanto a água de cristalização, que são aquelas moléculas que eu mostrei que estão presas no composto, quanto a água residual, aquela água que é absorvida no nosso composto final. Já LOD, ele vai medir a umidade do composto, não só água, como também solventes temporários e residuais. No entanto, o LOD ele não leva em consideração a água de cristalização. No certificado da ceftazidima, nós observamos que as duas técnicas foram utilizadas, tá? Então, Carl-Fisher e LOD. Carl-Fisher chegou a uma quantidade de água de 1,3% e LOD 9,6%. O que isso quer dizer? Que a determinação da água, da molécula, aquelas moléculas de água que estão lá as 5 moléculas de água, elas estão determinadas aqui por Carl-Fisher e o resultado foi de 1,3%. Então, agora vamos aplicar na fórmula novamente para chegarmos ao valor da potência. Então, eu tenho a pureza de 88,2%, tenho a água, conteúdo de água importante aqui é o Carl-Fisher, por ter 5 moléculas de água de cristalização, e aí eu preciso da fração ativa da droga. O que é essa fração ativa? É um componente responsável pelo efeito terapêutico e deve ser calculado quando se trata de um sal. Quando eu tenho um ácido ou uma base, ele vai ser considerado 100%. Quando eu tenho um sal, sulfato de amicacina, sulfato de colistina,
aí sim eu preciso levar em consideração a molécula do sulfato para descontar do cálculo. Então, nesse caso, como não é um sal, eu vou considerar a fração ativa como 100%. Aplicando na fórmula da potência, eu tenho a pureza, que é 882, vezes a fração ativa, que eu vou considerar 1, vezes 1 menos o conteúdo de água, que o mais específico é o Carl Fischer, então eu descontei 0,013. Aplicando esses cálculos, eu vou ter uma potência de 870. Então, eu tinha uma pureza de 882, mas o que eu vou utilizar é a potência de 870, descontando esses valores, tanto de água como aqui a fração ativa, que não, na verdade não precisou ser descontada. Nesse slide agora eu vou dar um exemplo de como calcular a fração ativa, já que eu não pude demonstrar no outro exemplo por não se tratar de um sal. Aqui nós temos o certificado de análise da piperacilina sódica, então é um sal, e eu preciso saber qual é o peso molecular do ingrediente farmacêutico ativo. Vamos observar nesse certificado o que ele me traz. Primeiro de tudo, ele me traz o resultado da pureza, 96,4%. Ele também me traz um conteúdo de água, 2,3%. Então, dois dados importantes para eu aplicar na minha fórmula já estão aqui. Mas eu preciso saber a fração ativa. Qual é o peso molecular do sulfato da piperacilina sódica, né? Então, ele traz aqui, ó, 539,54. Vou mostrar para vocês aqui a fórmula do cálculo da fração ativa. Eu vou dividir o peso molecular do ingrediente farmacêutico ativo, que aqui no caso seria só piperacilina, pelo peso molecular da substância química como um todo, que seria a piperacilina sódica. Então, eu tenho o peso molecular, como que eu sei que esse é o peso molecular da piperacilina sódica? Isso eu vou ter que procurar na literatura. Qual é o peso molecular só da piperacilina e o peso molecular da piperacilina sódica. Eu vou dividir um pelo outro, então eu encontrei que o peso molecular da piperacilina é 517,55, dividido pelo peso molecular do composto como um todo, que é 539,54, chegando numa fração ativa de 0,959. Vou aplicar os dados, né, os valores aqui na fórmula. Então, eu tenho 964, que é a minha pureza, multiplicada pela fração ativa da minha droga, 0,959, multiplicado por 1 menos o conteúdo de água, 0,023, eu vou chegar numa potência de 903,2, ou seja, 90,3%, que é bem diferente aqui da pureza que está descrita no certificado. Então, mostrando para vocês como todos esses cálculos são importantes e como os certificados de análise são diferentes um do outro. Voltando aqui ao certificado de análise da ceftazidima, eu encontro a descrição da fórmula da pureza calculada por balanço de massa e o que leva em consideração a fórmula da pureza. Esses 5 itens descritos aqui: as impurezas, loss on drying, Carl Fischer e resíduos de solvente e outros. Então, aqui, olhando no certificado, eu vejo que tudo que foi aplicado na fórmula da pureza está descrito aqui. O total de impurezas, então, é 100 menos 1, que é 1%. 100 menos 9,6, que é o loss on drying. 100 menos 1,3, que é o Carl Fischer, a água de Carl Fischer. E os resíduos,
0,1%, 100 menos 0,1%. Então, o que quer dizer isso? Que no cálculo da pureza apresentado no certificado, todos esses itens já foram levados em consideração, tanto a água de cristalização, como impurezas, como resíduos, né? Então, o 88,2% ali, se eu aplicar na fórmula novamente, eu não vou considerar o conteúdo de água de Carl Fisher. Por quê? Porque ele já está dentro da fórmula da pureza. Isso é uma coisa muito importante, a gente analisar o certificado para não descontar duas vezes a mesma substância. O que eu posso dizer com isso? Então, que nesse caso desse certificado, a potência é a mesma da pureza apresentada no certificado. Depois dessa explicação aqui sobre o certificado de análise, que eu achei bem importante trazer e esclarecer essas dúvidas sobre a interpretação dos dados, nós vamos fazer uma simulação da determinação da concentração inibitória mínima, como se a gente estivesse lá na bancada do laboratório trabalhando e eu preciso determinar a concentração inibitória mínima de um determinado antimicrobiano. O antimicrobiano que a gente escolheu aqui foi o meropenem. O grupo de micro-organismos que nós vamos testar são Enterobacterales. A metodologia que eu escolhi foi a microdiluição em caldo. E aí eu vou definir quais são as concentrações, as diluições com as quais eu vou trabalhar. Nesse caso aqui eu coloquei como a maior concentração 128 e a menor concentração 0,125 microgramas por ml. E isso se baseia no quê? Por que esse range? Primeiro, porque ele precisa incluir os pontos de corte para o meu agente bacteriano e o antimicrobiano. Então, o meropenem para Enterobacterales, pelo documento do BRCAST, que é o qual eu vou usar depois para interpretar os meus dados, ele considera 2 sensível, 4,8 como intermediário e 16 como maior ou igual a 16 como resistente. Então, os pontos de corte eu incluí. Aí eu preciso colocar também os pontos de corte da minha cepa padrão. Nesse caso, eu escolhi trabalhar com uma Pseudomonas aeruginosa 27853, porque ela tem os pontos de corte um pouquinho mais elevados, eu consigo com facilidade colocar aqui no meu range. Vai de 0,125 a 1, tá? Então, estão os 4 pontos aqui. Uma outra coisa interessante do documento do BRCAST é que ele traz o alvo, porque o intervalo, na verdade, é grande. Quer dizer, a minha cepa padrão, ela pode cair em qualquer um desses valores, mas o ideal pelo documento do BRCAST é que ela fique entre 0,25 e 0,5. Vamos começar preparando a solução estoque. Temos que calcular aqui a quantidade de meropenem que nós vamos precisar, aplicando aquela fórmula que eu já mostrei para vocês lá no começo da aula. Então, a concentração da solução estoque, qual vai ser? 2.560 microgramas por ml. Por que a concentração da minha solução estoque é essa? Porque, lembrando, a minha maior concentração, meu maior range vai ser 128, e a concentração da minha solução estoque precisa ser uma concentração acima, 256, 10 vezes ou mais concentrada, 2.560 microgramas por ml. O volume da solução estoque, vamos trabalhar com 10 ml, e aí eu preciso achar a potência olhando no certificado de análise. Aqui está mais um certificado de análise, então, do meropenem, e vamos observar os dados que ele traz no certificado. Primeiro de tudo, já observamos que o meropenem possui 3 moléculas de água de cristalização. Estão descritas aqui na fórmula química dele. Também possui
carbonato de sódio, né? Então, esse carbonato de sódio ele vai precisar ser em algum momento descontado também na fórmula. Podemos observar aqui a pureza de 71%. Bom, será que já foi descontado? Água, carbonato de sódio, nesse valor de pureza, é um valor baixo, 71%. Pode ser que esses valores já tenham sido descontados, sim. Olhando o certificado de análise com mais detalhadamente, nós encontramos aqui as impurezas 1,14, solventes, resíduos de solvente de 0,326%, e achamos aqui a determinação de água por Corr-Fischer. Eles não usaram LOD para essa determinação, só usaram Corr-Fischer. E encontraram 13,53% de água. E também já levaram em consideração o carbonato de sódio, 16,4%. Então, para chegar nesse cálculo aqui, nesse valor de 71%, eles levaram já em consideração. Isso quer dizer, então, que no certificado do Meropenem, a potência é igual à pureza. Vamos aplicar na fórmula aqui os nossos dados. Eu tenho 10 ml para preparar, numa concentração de 2.560 microgramas, divididos pela potência, que é de 710. Vou chegar num peso em miligramas de 36,05 ou então 0,03605 gramas. Nós vamos utilizar uma balança analítica, geralmente ela vai estar em gramas, então é bem importante que a gente considere o máximo de casas decimais que tiver na balança, porque o peso é muito pequeno. Aqui então, representando, nós vamos usar um Eppendorf para pesar essa quantidade do Meropenem. E aí depois nós vamos acrescentar o solvente e o diluente. Como é que eu vou descobrir qual é o solvente e o diluente para cada antimicrobiano? Aqui no caso do Meropenem, consultando a tabela M100 de 2020 do CLSI, eu observo que tanto solvente como o diluente é água. Então, eu vou utilizar apenas 10 ml de água para diluir esse meu antimicrobiano. E aí está pronta, preparada a nossa solução estoque num Falcon de 10 ml, pois eu posso fracionar esses 10 ml em quantidades menores e estocar no freezer, né? Então, a concentração final ficou 2.560 microgramas por ml. Mostrando para vocês aqui essa tabela que eu falei do CLSI, a M100 de 2020, onde eu posso consultar o solvente, no caso do Meropenem água, e o diluente também. Para a maioria dos antimicrobianos, o diluente é a água, com algumas exceções aqui, como o tampão fosfato, para o imipenem. E o solvente, ele pode variar bastante, né? Então, em algumas situações eu preciso dissolver com DMSO, às vezes eu preciso usar ácido acético. Então, tudo isso deve ser bem observado antes do preparo. E também ler todas as informações referentes, porque eu preciso saber qual é o máximo de solvente que eu posso utilizar. Geralmente, 10%. Então, se eu vou preparar uma solução estoque de 10 ml, eu posso utilizar no máximo 1 ml de DMSO. Então, eu tenho que saber se aquele meu peso, aquilo que eu preciso pesar do antibiótico, ele dissolve em 1 ml do meu solvente, para depois eu adicionar o diluente. Então, agora que a nossa solução estoque já foi preparada, ela pode ter sido preparada já bem antes, ela está lá congelada no freezer a menos 80 em alíquotas, e nós vamos dar início ao processo de realização da microdiluição em caldo. Coloquei aqui para vocês um fluxograma. Ele é composto por 3 dias. Então, no primeiro dia é o início do nosso trabalho,
eu vou selecionar aquelas cepas que eu quero testar, vou repicar em um agar nutriente e aí eu vou incubar 18, 24 horas, 35 graus. No segundo dia, é um dia bem trabalhoso, que eu tenho bastante preparo, né? Então que eu preciso aí me programar bem para usar o dia. Eu tenho o preparo do inóculo bacteriano e tenho o preparo da placa com antimicrobiano. Nada impede que essa placa com antimicrobiano ela já tenha sido preparada antes e também esteja armazenada em freezer. Mas se eu não preparei, eu quero fazer o meu antimicrobiano no dia, então eu vou fazer em paralelo as duas coisas. Pronta a minha placa e pronto o meu inóculo bacteriano, eu vou fazer a inoculação e depois incubar. Então, dependendo do horário também que eu fizer essa incubação na placa, vai ser o horário da minha leitura no terceiro dia, né? E aí eu finalizo o processo. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das etapas. As bactérias a serem semeadas, o importante é que elas estejam bem isoladas, que sejam, né, puras, frescas. Então, o ideal é que eu semeie, quando eu tiro do congelador, né, do freezer, essas bactérias, que elas sejam passadas num primeiro agar. Aí depois eu vou fazer uma nova semeadura por esgotamento em um outro agar que seja não seletivo, como pode ser um agar sangue, um agar nutriente ou um agar TSA, e ver se as colônias realmente estão puras, né? E aí são colônias frescas, recém-semeadas. São essas colônias que eu vou usar. Então, o primeiro dia de trabalho é praticamente só o repique bacteriano. No segundo dia, eu vou preparar as placas com antimicrobianos. No laboratório, a gente usou esse aparelho, que é um dispensador do caldo, né? É um dispensador em geral, e ele tem aqui um local onde a gente vai colocar o tubo, né, de cabeça para baixo. Ele tem um dosador aqui na ponta e dentro desse tubo nós vamos colocar o caldo Miller Hinton Cation ajustado. Esse tubo ele precisa ser compatível aqui com a rosca dele, precisa ser compatível com a tampa dosadora que é utilizada pelo aparelho. Então, não é qualquer tubo que se adapta, isso tudo precisa ser visto, mas ele é um aparelho muito prático, porque ele dispensa um volume muito exato, né, aqui no caso de 100 microlitros. Então, a gente utilizou para preparar essa primeira pipetagem, que é composta só por caldo Miller Hinton Cation ajustado. Preparo aqui, programo o aparelho em 100 microlitros por poço e seleciono a placa toda, para ele dispensar 100 microlitros na placa inteira. Depois eu vou pegar essa placa e vou fazer a minha diluição seriada do antimicrobiano. Então, lembram lá que eu tenho uma solução estoque do meropenem a 2.560 microgramas por ml. A partir dessa solução estoque, eu vou preparar a minha solução de trabalho. Então, eu preciso, nesse caso aqui, que a minha solução de trabalho, ela esteja a 256 microgramas por ml. Por quê? Porque a primeira diluição que eu vou testar é 128, então ela tem que estar uma diluição a mais. Fazendo a primeira diluição 1 para 10, vai cair de 2.560 para 256. Aí, utilizando uma pipeta multicanal, aqui de 8 canais, eu vou pipetar 100 microlitros dessa minha solução a 256 e colocar aqui 100 microlitros em cada pocinho da primeira fileira. Homogenizo, aspiro mais 100 microlitros e começo a minha diluição seriada. 100 microlitros para a segunda fileira e assim sucessivamente, até chegar na última diluição aqui na 10ª fileira.
Quando eu chegar nessa última fileira, eu homogenizo e desprezo 100 microlitros para não ficar com 200 microlitros aqui no poço. Com isso, eu tenho uma diluição seriada da maior concentração até a menor concentração que eu quero testar. No final da placa, eu terei um controle positivo e um controle negativo. Aqui em ambos não tem antimicrobiano, é só caldo. No controle positivo, eu vou inocular a bactéria posteriormente para eu saber se elas estão viáveis. Então, é o meu teste de viabilidade. Preciso saber se todas elas estão crescendo bem. E no controle negativo, eu não vou semear micro-organismo. Eu quero saber se o agar, meu Miller-Hinton caldo, ele está estéril, né? Então, não pode crescer nenhum micro-organismo aqui na última fileira. Aí eu tô com a minha plaquinha preparada. Agora precisamos preparar o inóculo. Então, eu preciso que ele tenha uma concentração final no poço de 5 vezes 10 a quarta no pocinho ou de 5 vezes 10 a quinta por ml. Como que eu faço para atingir essa concentração? Então, eu tô lá com a minha placa isolada. Eu vou suspender em salina 2 a 3 colônias. Preparando então uma diluição na escala 0,5 de McFarland. Nessa escala, eu consigo obter uma concentração por ml de 10/8 unidades formadoras de colônia. Se eu estiver usando espectrofotômetro, a absorbância ali vai estar na faixa de 0,08 a 0,13 em 625 nanômetros como comprimento de onda. Então, observem aqui que a turvação ela é fraquinha mesmo, a escala 0,5. Eu poderia ter feito em caldo Miller-Hinton também, mas aqui, como a nossa técnica, a inoculação na placa bacteriana é só de 5 microlitros, é um volume que não vai atrapalhar no crescimento, né, na quantidade de caldo. Agora, se eu estivesse utilizando uma técnica que eu colocasse metade de caldo, por exemplo, 50 microlitros de caldo e 50 microlitros da minha suspensão bacteriana, aí seria importante que eu a preparasse num caldo Miller-Hinton para essa salina não atrapalhar o crescimento. Mas aqui a gente está preparando em salina mesmo. Então, aqui eu já tenho a escala 0,5, mas lembrando que eu preciso diluir 1:10. Como que eu faço essa diluição? Pode ser de várias formas, supondo aqui que nós vamos preparar 5 ml de suspensão bacteriana, nós utilizamos 500 microlitros da suspensão da escala 0,5 com 4,5 ml de salina. Então, com essa diluição 1:10, a concentração de bactérias agora ficou de 10/7 unidades formadoras de colônia por ml. E aí vem o procedimento da inoculação nas placas. Então, eu tô aqui com o meu inóculo bacteriano. Eu vou colocar esse inóculo também numa plaquinha de ELISA. O que a gente pode observar? Que eu vou fazer uma triplicata, né? Então, aqui eu tô testando 3 vezes a cepa 1, 3 vezes a cepa 2. E aqui, só para completar, eu coloquei apenas 2 vezes a cepa TCC. O meu micro-organismo ele vai estar localizado numa outra plaquinha, então eu vou colocar aqui também 3 vezes a cepa 1, 3 vezes a cepa 2 e 2 vezes a TCC, para que eu possa aspirar essa bactéria e conseguir inocular com uma multicanal também, para ficar mais fácil o meu trabalho. Quanto que vai ser aqui a proporção de inóculo e caldo com antibiótico? Eu vou inocular 5 microlitros em cada poço, e no pocinho eu já vou ter 100 microlitros do caldo com antibiótico. Isso me faz uma diluição 1:20, caindo então a minha concentração bacteriana final para 10/5 unidades formadoras de colônia por ml, ou 10/4 unidades formadoras de colônia por poço, sendo que no poço eu tenho 100 microlitros, certo? A inoculação, ela sempre vai começar da menor concentração para maior concentração,
E antes de tudo, semeando a bactéria no controle positivo, né? Então, primeiro começo controle positivo, controle negativo eu não inoculo, e aí da menor concentração para maior concentração. Tá? Aqui na plaquinha, na verdade, ela está ao contrário, isso aqui foi só um exemplo que a gente fez também. Então, aqui a gente tentou demonstrar como deve ser feito, só coloquei o contrário. Uma coisa que não está correta aqui, ó, é a inoculação do controle negativo. Aqui não deveria ter inóculo. Ele vai começar daqui do controle positivo para frente, certo? 5 microlitros em cada pocinho. Terminando aqui a inoculação. E aqui quase pronta toda a minha inoculação. Papel alumínio colocado sobre as placas, ele é bem importante tanto para proteger a placa, como também para a gente ter uma noção da inoculação, né? Saber aonde eu já inoculei o micro-organismo, aonde eu não inoculei, porque qualquer distração que a gente tenha nesse momento, você não sabe se naquela fileira você já inoculou o micro-organismo, não inoculou, a gente acaba pulando o poço ou semeando 2 vezes no mesmo poço, porque o caldo ele é transparente, a bactéria também, então, e o volume é muito pequeno, você não sabe. Utilizando o papel alumínio, a gente vê pelos furinhos, então, aonde já foi inoculado, onde não foi inoculado, bem tranquilamente. Essas placas foram para a estufa, essa estufa tem que estar numa temperatura de 35 graus, o ideal aí, que ela não esteja muito acima disso, de 18 a 24 horas, e aí nós vamos para o terceiro dia, que é o dia da leitura da concentração inibitória mínima do nosso meropenem. Que está invertido também nas outras placas, a TCC estava para baixo, mas não tem problema, só um exemplo. O que a gente pode ver aqui? Primeiro poço, onde eu não tenho crescimento bacteriano visível, é o poço da minha concentração inibitória mínima. O controle, ele acabou tendo 2 resultados diferentes, então 0,5 e 1. Por que será que pode ter acontecido aqui, né? Se eu tivesse testado mais uma vez, se eu tivesse feito uma triplicata, eu já conseguiria sair dessa dúvida aí para ver se repetia ou o valor 0,5 ou o valor 1. Por isso que a gente é recomendado sempre que se faça a triplicata. Só que nesse caso aqui eu só fiz 2 vezes, deu 2 valores diferentes. No momento de aplicar o inóculo, pode ser que eu não tenha aspirado os 5 microlitros suficientes na minha ponteira, como é um volume muito pequenininho, também é complicado de trabalhar, né? Então, às vezes acontece alguns erros aí, algumas discrepâncias nos valores. A gente já vai interpretar eles mais para frente. A cepa 1, a gente pode observar que o MIC, onde não teve crescimento, é na concentração 4 microgramas por ml, e a cepa 2 em 8 microgramas por ml. A foto também não está colaborando muito aqui, mas só uma demonstração, para dizer, para mostrar para vocês aonde eu considero a concentração inibitória mínima. E aí, na hora de interpretar esses resultados? Bom, existem várias diretrizes que eu posso utilizar, como é o caso do CLSI, que é uma diretriz, um documento americano. Posso estar utilizando o documento europeu, que é o EUCAST, e já há uns 2, 3 anos atrás surgiu o BRCAST, que é o documento brasileiro baseado no documento europeu, que até então no Brasil a gente não tinha um documento brasileiro. Usávamos, a maioria dos laboratórios brasileiros usavam o CLSI, mas isso não era uma norma, não era padronizado. A realidade das bactérias lá dos Estados Unidos eram diferentes muitas vezes da nossa realidade brasileira, da realidade da Europa. Então, cada vez mais se viu a importância de termos um documento brasileiro. Aí eu posso utilizar o FDA, que também tem pontos de corte,
para as drogas, né? E esses pontos de corte, eles são diferentes, podem ser, dependendo do tipo de antimicrobiano, ele é um ponto de corte para o CLSI e é um outro ponto de corte para o Eucast. O Eucast e o BRCast é muito parecido, mas eu posso encontrar diferenças nos documentos. E por que essa diferença acontece? Justamente pelos diferentes bancos de dados, né? Então, cada país, cada continente faz um documento baseado nas suas cepas, nas suas bactérias. Então, elas são diferentes, né? Dependendo da região do mundo. E isso vai fazer com que os dados também, no final, sejam diferentes. Interpretação desses dados pode ser diferente. A dose utilizada, todo ponto de corte ele é baseado numa dose que o médico vai administrar para o paciente. Então, se a dose administrada no documento do CLSI é diferente da dose do Eucast, do BRCast, isso também vai dar uma diferença. E também existem diferenças nas políticas públicas de saúde de cada país. E isso tudo leva a essas diferenças. Desde 11 de dezembro de 2018, ficou determinado que os laboratórios, tanto da rede pública e privada, de todas as unidades federadas, eles devem utilizar a norma de interpretação para o teste de sensibilidade aos antimicrobianos do Eucast, a versão brasileira, que é o BRCast. Quando isso foi decretado, essa portaria foi lançada, os laboratórios tinham 12 meses para se adequar à metodologia BRCast. Então, isso demorava um tempo, essa adequação, porque algumas metodologias são diferentes, alguns produtos são outros, como discos para fazer disco de fusão. Alguns antibióticos têm concentração diferente no disco, o Brasil precisaria importar novos materiais. Os aparelhos automatizados, eles trabalhavam baseados, os cartões para leitura do MIC eram baseados nos pontos de corte do CLSI. Então, tudo isso precisava ser alterado e não dependia apenas do laboratório, dependia de fornecedores, dependia de um conjunto de fatores. Então, eles deram 12 meses para o laboratório se adequarem. Esse prazo venceu no dezembro de 2019, então quer dizer, a partir de 2020, todo mundo deve já estar utilizando o documento do BRCast. Claro que esta fiscalização ou essa cobrança, esse ano ela acabou até ficando um pouco de lado devido à pandemia, né? A prioridade, na verdade, foi outra. Mas com certeza todos os laboratórios, se não ainda estão utilizando, já estão fazendo testes para validar e modificar a forma de interpretação, de realização dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Essa aqui é uma tabela, uma das primeiras tabelas do BRCast. Tudo que está em verde escrito em branco é o que tem de diferente do documento do Eucast para o BRCast. O que está em vermelho aqui chama atenção, por exemplo, para conteúdo do disco diferente do que é o recomendado pelo CLSI. Então, o laboratório tem que prestar atenção para comprar o disco com concentração diferente. Aí tem várias siglas aqui, EI, EP, tudo isso tem os seus significados. É bem importante, então, antes de começar a trabalhar com o BRCast, a gente dá uma olhada, analisar essa tabela. Existem outros documentos também, o BRCast ele tem um site bem legal, tanto o BRCast quanto o Eucast, que disponibiliza muitos documentos, como aqui métodos de discodifusão, método de interpretação, como que eu faço essa leitura. Tem um documento só falando sobre mecanismo de resistência, como eu faço a pesquisa. Uma das coisas que o Brasil levou em consideração também no momento de escolher um documento para aplicar nos laboratórios, né, para todos os laboratórios utilizarem, foi que o BRCast ou o Eucast ele não era pago,
Então o CLSI ele era disponibilizado uma vez por ano, tinha sua atualização, só que esse documento ele custava, né? Então tinha lá um valor e muitas vezes as pessoas, os laboratórios não tinham esse documento justamente pelo fato de ser pago, né? Então isso foi um ponto a favor também do EUCAST. Hoje até o BRCAST, o CLSI já está aberto para consulta também, sem precisar pagar. Mas então, essa é a interpretação que está padronizada hoje no Brasil. Bom, uma das definições importantes aqui que mudaram, as definições antigas do documento do BRCAST, é com relação à zona intermediária dos pontos de corte. Então, antigamente nós tínhamos na interpretação sensível, intermediário e resistente. Sendo essa faixa intermediária, aquelas bactérias que iam ter, aquele antimicrobiano ia ter um efeito incerto para a bactéria. Ou era só uma zona tampão para variação técnica, porque às vezes se está utilizando microdiluição ou até mesmo no disco de fusão, a variação de 1 milímetro ou de uma diluição, ela pode cair do sensível para o resistente ou ao contrário. Então, nesses casos, tinha essa faixa intermediária. Ou para que você conseguisse usar uma dose mais elevada e mesmo assim utilizar o antimicrobiano, ou por outras razões farmacocinéticas, eles concentraram todos esses micro-organismos que tivessem na faixa do intermediário aí. As novas definições de 2019, elas mudaram um pouco a interpretação dessa categoria intermediária. Ela continua existindo ainda, como a gente pode perceber, só que ela tem uma nova definição. Agora ela é considerada sensível também, mas aumentando a exposição do antimicrobiano. Como eu falei para vocês, a tabela do CLSI, do EUCAST, do BRCAST, ela traz várias informações importantes e uma delas que a gente não observava muito no CLSI, apenas para alguns antibióticos, é a dosagem. Qual é a dose utilizada para se chegar naquele determinado MIC que foi definido ali. Então, o BRCAST, ele tem uma tabela só com dose, né? E aí, ele traz a dose padrão, acho que tem no próximo slide, não. Ele traz a dose padrão e ele traz a minha dose alta, né? Se ele tem esse intervalo sensível aumentando a exposição, quer dizer que se o médico aumentar a dose, ele pode conseguir tratar aquele micro-organismo, né? O paciente e matar o micro-organismo. Voltando lá para nossa técnica de microdiluição em caldo para o meropenem, qual foi o resultado que nós obtivemos? Agora nós vamos interpretar. A cepa 1 teve um resultado de 8 microgramas por ml, e a cepa 4 microgramas por ml, e a cepa 2, 8 microgramas por ml. Se eu estivesse usando o documento do CLSI, como eu iria interpretar esses dois resultados? Ambos como resistentes. Mas, utilizando o documento do BRCAST, aonde eles caem? Justamente no intervalo aqui intermediário, tanto 4 quanto 8. Então, o intermediário seria interpretado como sensível aumentando a exposição. Há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico devido ao aumento da exposição, ajustando-se o regime de dosagem ou a sua concentração no local de infecção. A TCC 0,5 e 1, então ela ficou aqui dentro do intervalo para o CLSI. Para o BRCAST também, no valor de 0,5 ela ainda atingiria o alvo. A gente não conseguiu estabelecer bem se ficou 0,5 ou 1, mas ambas então estão ok. Aqui está a tabela de dose que eu falei para vocês, ela também está no início do documento. Tem a dose padrão e a dose alta. Toda vez que vocês observarem que o antibiótico ele está em azul, você pode clicar que ele vai te levar
para uma outra tabela. Eu só vou mostrar para vocês, não é a outra tabela, mas só aumentando o meropenem, qual é a dose padrão. 1 grama, 3 vezes endovenosa, durante 30 minutos de infusão. Nesse caso, dessas duas cepas, eu poderia aumentar a dose para 2 gramas, 3 vezes, em infusão endovenosa, durante a infusão de 3 horas. E aí, poderia utilizar o meropenem para tratar essa infecção. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês como interpretar um resultado quando eu não encontro um ponto de corte. Quando a gente estava olhando o CLSI e queria saber o ponto de corte para um determinado antimicrobiano e não encontrava. Muitas vezes eu podia, né, consultar o FDA, como é o caso da tigeciclina, que não tem ponto de corte no CLSI, e como é o caso da plasmicina, que é um antimicrobiano novo, começou a ser utilizado aí em alguns países da Europa, Estados Unidos, mas ainda o CLSI não estabeleceu pontos de corte. Então, eu recorro ao FDA se eu precisar usar esses antimicrobianos, e aí encontro tanto ponto de corte para concentração inibitória mínima, como para disco de fusão. Agora, se eu estou usando o documento do EUCAST e também não estou achando ponto de corte para o meu micro-organismo e para o meu antimicrobiano. Primeiro, conferir o BRCAST. Se eu não estiver usando ele, né, vamos supor que eu estava me baseando pelo documento europeu, o documento brasileiro tem pequenas diferenças, mas tem, né, do documento europeu, como é o caso da polimixina. A polimixina é um antimicrobiano que foi adicionado pelo documento brasileiro, tanto para pseudomonas, como para enterobacterales, para acineto, né? Então, se o médico tiver precisando do resultado da polimixina, tem aqui no documento brasileiro. Posso consultar o documento do CLSI, então o meu laboratório ele já está seguindo a portaria. Estou usando o BRCAST, só que eu precisei usar, que o médico pediu para eu testar doxiciclina para o Acinetobacter. E aí eu fui olhar lá no documento do BRCAST e não tem ponto de corte. Vou olhar o documento do CLSI, seria uma opção. Mas isso já foi tema de muitos fóruns de microbiologia discutindo sobre essa questão. Se eu estou usando um documento, eu devo seguir à risca esse documento, não devo ficar pulando de um documento para outro, porque a gente comentou sobre todas as questões que envolvem as diferenças entre um documento e outro. Mas, para o médico não ficar sem o resultado, se ele está, né, insistindo no resultado, você pode até liberar menor ou igual a 4 sensível, 8 intermediário, maior ou igual a 6 a 16 resistente, mas explicar então que há um ponto de corte baseado em outro documento, para que isso fique muito claro, isso é importante. Posso consultar o FDA, a mesma coisa, né? Então, vou mudar de documento, não vou mudar, mas vamos olhar a doxiciclina para o acineto no FDA. Aqui eles colocam que o documento do CLSI é reconhecido, né? Então, no FDA não fala nada disso para eu procurar no CLSI. Outra situação aqui quando não existe ponto de corte no EUCAST, como é o exemplo da tigeciclina. Vou usar para Acinetobacter, mas aqui está escrito que existe evidência insuficiente desse antimicrobiano para esse determinado grupo de micro-organismos. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar os pontos de corte de PKPD. Nesse mesmo documento do BRCAST tem uma tabela no final falando de ponto de corte de PKPD. Ele não está relacionado a uma espécie, né? Então eu não vou encontrar um ponto de corte lá específico para o acineto. Ele está levando em consideração aqui biodisponibilidade,
bioequivalência. E ele chegou à conclusão apenas com esses dados de que a tigeciclina pode assumir aí um ponto de corte de 0,5, menor ou igual a 0,5 sensível, maior ou igual a 1 para resistente, né? Como eu falei para vocês, eu consigo clicar aqui nesses antimicrobianos que estão em azul. Então, eu vou entrar aqui na tigeciclina porque eu quero saber a distribuição dos mics aí relacionadas com as espécies selvagens. Então, eu estou tentando tratar lá, o médico me pediu para testar a tigeciclina para Acinetobacter baumannii, e eu quero saber como ela se comporta e com isso descobrir qual é o ponto de corte epidemiológico, né? Qual é o mic da maioria aí das cepas selvagens do acineto. E eu posso ver que o ECOF é 1, quer dizer, uma grande maioria dos Acinetobacter baumannii tem mic 1 ou menos. Então, existe uma chance, uma probabilidade de que se eu usar aqueles pontos de corte de menor ou igual a 0,5 e maior ou igual a 1, que eu ainda consiga tratar acineto. Agora, se a gente utilizar aqui outra bactéria, se eu for olhar outra bactéria como a Burkholderia, olhem a distribuição dos mics dela aqui. São muito altos, a maioria acima de 1. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente eu não consiga tratar uma Burkholderia com tigeciclina. Então, não tem nem ponto de corte epidemiológico para Burkholderia com tigeciclina, tá? Então, é importante a gente olhar essas duas tabelas, ver o ponto de corte de PKPD, se tiver disponível também os pontos de corte epidemiológicos, porque são baseados nesses dois índices que os documentos conseguem chegar num consenso sobre o ponto de corte clínico que vai ser aplicado aí para o tratamento. Então, aqui só mostrando para vocês o ponto de corte epidemiológico, que está relacionado à espécie. Então, eles testam determinadas cepas, né, determinadas cepas de uma bactéria. Vão ver aonde se localizam as selvagens, qual é o mic dessas cepas selvagens, e vão ver qual é o mic daquelas que adquiriram resistência, né, ou uma mutação e se tornaram resistentes, né? Então, aqui eu tenho os breakpoints, sensível e resistente, a faixa de intermediário, e o ECOF geralmente então é a concentração inibitória mínima mais alta para micro-organismo desprovido de mecanismo de resistência fenotipicamente detectável. Os ECOFs, eles não preveem uma sensibilidade clínica, mas em algumas situações, ou quando o antimicrobiano pode ser combinado com outro antimicrobiano ativo, o seu uso, né, na terapêutica pode ser aí então considerado. Existem impactos, lógico, nessa mudança de CLSI para BRCAST. No geral, os documentos, né, o EUCAST ou BRCAST, eles são mais conservadores, porque eles recomendam pontos de corte menores do que o CLSI. Então, às vezes o BRCAST ele já está dizendo que é resistente, o CLSI ainda fala que é sensível, em particular para as bactérias gram-negativas. Mas uma exceção, que é justamente o exemplo que a gente viu do meropenem, o documento do CLSI já estava dando como resistente para o imipenem e o meropenem, para o meropenem, né, nas duas cepas, e o documento do BRCAST ainda dizia que era sensível se eu aumentasse a dose, tá? Então, essa é a exceção aí entre os gram-negativos. Se eu estou passando a utilizar um outro documento que tem uma forma de analisar os dados diferentes, é lógico que eu posso ter uma mudança no perfil epidemiológico. Por isso que é importante eu conhecer esse perfil, né? Se eu tenho ele já registrado no serviço no tempo que eu utilizei CLSI, eu quero saber, também eu posso ver quanto mudou, né? O que mudou? Minhas cepas ficaram realmente mais resistentes ou não? Continuam mantendo o mesmo padrão? Isso tudo a gente pode avaliar.
E aqui, como último slide, eu quero deixar uns pontos críticos do método de microdiluição em caldo. Como vocês viram, é uma técnica muito trabalhosa, né? Então ela demanda 3 dias de trabalho. Esses 3 dias são bem trabalhados, principalmente o segundo dia, né? Já começa de manhã e vai até o fim do dia sem parar, fazendo a inoculação bacteriana. E existem muitos pontos críticos, muitas fontes de erro no meio de toda essa técnica, porque ela é muito minuciosa, né? Então, ela é uma técnica considerada padrão ouro, mas mesmo assim, existem muitas possibilidades de erro no meio do caminho. E alguns pontos eu acho que a gente pode frisar para que vocês prestem bastante atenção na hora de realizar, porque se você começar a metodologia errada, lá na pesagem, isso vai refletir totalmente no teu resultado final, né? Então eu coloquei aqui para vocês como um ponto crítico, e uma coisa que a gente se bateu muito no momento de fazer a solução de estoque foi interpretar um certificado de análise, porque eles não são tão claros como a gente gostaria. Eles são muito diferentes dependendo da empresa, dependendo dos métodos que foram utilizados para se chegar naquela pureza, naquela potência. Então, saber interpretar os dados, saber analisar, ver aquilo que foi dosado, o que não foi dosado, considerou água, não considerou, o que é fração ativa, o que não é. Isso é importante para que a gente não pese nem de mais o antimicrobiano e nem de menos. Não desconte 2 vezes a mesma substância, como eu mostrei para vocês ali com relação à água. A pesagem do antimicrobiano também é crítica, preciso ter uma balança bem calibrada, né? Como o peso ele é muito baixinho, a quantidade de antimicrobiano que eu vou pesar é muito pequena, qualquer variação na balança, isso pode refletir também numa pesagem errada. A estabilidade do antimicrobiano, principalmente carbapenêmicos, né? Em geral com os beta-lactâmicos, mas a gente observou muito com carbapenêmico, imipenem, meropenem, a perda da estabilidade. Então, se você deixa uma placa no freezer pronta, já para ser utilizada, para ser inoculada, dependendo do tempo que ela fica nesse freezer ou na geladeira, o antibiótico pode perder a estabilidade, né? Como a gente utiliza controles de qualidade, a cepa, a TCC, ela tem um MIC muito baixinho, às vezes a gente também não consegue pegar essas variações. Então tem que ter muito cuidado com os antimicrobianos, armazenar de forma adequada e, se possível, sempre preparar a placa de carbapenêmico no dia que você vai utilizar. A temperatura de incubação das placas, eu falo isso porque a gente acabou perdendo alguns testes também, devido à pequena quantidade de caldo que vai no poço da plaquinha de ELISA. Se a temperatura da estufa ela começa a subir demais, ela, né, atinge aí 37, às vezes a estufa está um pouco desregulada, seca o conteúdo de caldo do poço, a bactéria acaba não se desenvolvendo, a gente tem que jogar toda essa trabalheira fora. Então, questão importante, conferir a temperatura da estufa e deixar sempre, de preferência, a 35. E por último, a interpretação dos resultados, que é um ponto bem importante. Na verdade, ele resume toda a técnica utilizada, mas você precisa deixar muito claro, baseado em que você está interpretando o teu MIC, por que ele está variando, né, dependendo do documento que você utiliza, qual é o documento que o seu laboratório está utilizando, se tem alguma modificação, eu precisei usar um outro documento para interpretar, deixar isso tudo muito claro no laudo do laboratório, tá bom? Então, acho que era isso. Agradeço a atenção de todos, deixo aqui o meu e-mail e da professora Carmen. Caso precisem tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta, é só entrar em contato. Muito obrigada.